Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e na aula de hoje da Matemática no Enem nós vamos tratar de um tema muito interessante que é o tema logaritmos. O tema logaritmos, quando cai no Enem, ele costuma agregar bastante pontuação para quem acerta as questões relacionadas a esse tema. Por quê? Porque ele é complexo? Não, é um tema simples. Porém, a gente não está habituado, a gente não está acostumado a trabalhar com os logaritmos e não reconhece muitas vezes as propriedades que ele tem. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é revisar o tema logaritmos, rever algumas propriedades, porque todas fica inviável numa aula curta, ok? E vou disponibilizar para vocês aqui na descrição do vídeo, um link para que vocês possam testar o conhecimento de vocês, tá? Ficarei também à disposição no WhatsApp, então não precisam ficar encabulados porque é férias ou coisa do tipo. Podem me chamar no WhatsApp para qualquer dúvida referente ao tema da nossa aula de hoje, ok? Eu estou aqui para ajudar vocês, beleza? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. A escolha dessa modalidade de apresentação da aula em vídeo no YouTube é porque vocês podem ter a oportunidade de voltar quantas vezes for necessário para revisar, para entender melhor, ok? Então, por essa razão, eu apresento a aula em forma de vídeo no YouTube. Bom, antes da gente começar o tema logaritmos, vamos rever as operações matemáticas. Quando fala em operações matemáticas, a gente lembra logo das 4 operações básicas, que vocês sabem muito bem, né? A gente tem a adição, nós temos a subtração, nós temos a multiplicação e a divisão. Essas são as 4 operações básicas da matemática, ok? Cada uma tem as suas propriedades, tem as suas peculiaridades. Mas nós estudamos também, inclusive no ensino fundamental, 2 operações que são muito importantes também na matemática, que é a radiciação e a potenciação. A potenciação, essa última aqui, ela é que vai ser muito importante nesse primeiro momento para a gente entender os logaritmos, ok? Então, primeiramente devemos relembrar as propriedades, algumas propriedades de como é a potenciação, tá? Então, vamos relembrar aqui a potenciação. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui de uma potenciação. Por exemplo, 3 elevado a 2. Ok? O resultado dessa potenciação todo mundo sabe, né? Não vou nem explicar por que é esse resultado. 3 elevado a 2 é 9. Isso aqui que eu acabei de escrever é uma potenciação. E esses números que aparecem aqui na potenciação, cada um tem o seu nome. Por exemplo, o 3, ele recebe o nome de base. O 2, ele recebe o nome de, quem lembra? Isso mesmo, expoente. E o 9, que é o resultado dessa potenciação, tem um nome também. Qual é o nome? Potência. Potência. Ok? Então, a gente já relembrou o que é uma potenciação. É uma operação matemática que tem a base, o expoente, e cujo resultado recebe o nome de potência.
Ok, professor, mas o que é que isso tem a ver com logaritmo? Tem tudo a ver. Porque o logaritmo é o mesmo que o expoente, ok? O logaritmo é o mesmo expoente. Então, quando eu quero calcular a potência, eu quero o resultado dessa potenciação aqui. Quando eu quero calcular o logaritmo, eu quero calcular o valor do expoente da potência. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que a gente possa entender melhor. Vamos lá. Eu vou escrever o seguinte, vou escrever 2 elevado a x igual a 32. Pergunto para você, nessa expressão que eu acabei de escrever, qual é o valor de x? Observe que o x corresponde ao expoente. Então, o que eu vou calcular aí é um logaritmo, ok? Eu quero saber qual é o logaritmo. Para relembrar vocês como é que a gente resolve uma coisa desse tipo, a gente vai ter que escrever o número 32 como uma potência. Então, você vai ter que fatorar o 32, que não é nada de outro mundo. Tá? Vamos lá fatorar o 32. Começando dividindo ele por 2, que dá 16. Só trazer aqui um pouquinho para cá. Dividido por 2, que dá 8. Dividido por 2, que dá 4. Dividido por 2, que dá 2. Dividido por 2 de novo, que dá 1. Quando chega no 2, você para e você conclui a sua fatoração. Observa que o 2 ele apareceu aqui na fatoração 5 vezes. Então, 32 pode ser escrito como 2 elevado a 5. Ok? Então, você vai escrever 2 elevado a x é igual a 32. Só que 32 é 2 elevado a 5. Então, você já conclui que o x vale, que é o valor do expoente. Muito bem. O x vale 5. Então, é assim que a gente calcula um logaritmo. Mas, claro, que o logaritmo tem as suas próprias propriedades e a sua própria nomenclatura. Ok? Beleza? Vocês vão encontrar o que eu estou escrevendo aqui, nesse material, logo abaixo na descrição do vídeo no Drive, tá? Para vocês baixarem e revisarem isso aqui. Bom, pessoal, agora nós vamos tratar da nomenclatura do logaritmo, ok? Professor, agora eu não estou entendendo nada. O que significa nomenclatura? O logaritmo ele não é escrito da forma como a gente fez antes. Ele tem a sua própria estrutura. Mas eu vou explicar para vocês o que significa essa estrutura, tá? Aqui tem escrito log 16, 2 igual a x. O que significa isso? Esse 2, pessoal, que aparece aqui embaixo, ele é a nossa base, tá? Então, isso aqui é um logaritmo de base 2. O x, pessoal, que é o resultado, né, que é o que a gente quer calcular aqui, é o nosso próprio logaritmo. E o 16 também recebe um nome especial. Ele é chamado de logaritmando, tá? Logaritmando. Então, essa é a estrutura do logaritmo. Essa é a nomenclatura de cada um desses elementos, ok? Professor, mas se eu quiser calcular o x aí, como é que eu faço? É muito simples, pessoal. O x é o logaritmo. Então, ele é o expoente. Aí você vai pegar a base, 2, elevar o expoente, que é o logaritmo, x,
Isso aqui tem que dar igual a 16, tá? Então, a gente faz o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Fatora o número 16. Então, a gente vai pegar aqui o 16 e vamos fatorá-lo. Então, vamos começar dividindo por 2, que dá 8. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que dá 1. Quando chega no 1, você para e conta quantas vezes o 2 apareceu. Aqui foram 4 vezes, então fica 2 elevado a 4. Então, esse expoente aí já é o nosso logaritmo. 2, deixa eu só colocar um pouco aqui mais para cima. 2 elevado a x é igual a 16, né? Que é 2 elevado a 4. Então, x é igual a 4. Pronto, pessoal, você acabou de calcular um logaritmo. Só tem que se acostumar mesmo com essa forma do logaritmo, essa forma de representar, ok? Base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. 2 elevado a x. Você pode até fazer uma setinha aqui, você lembrando. Pega a base, eleva o expoente, tem que dar igual a esse aqui, ok? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer esses dois exemplos aí que eu propus para vocês. Calcular o valor de x em cada um desses logaritmos. Depois você dá um continue aí no vídeo e entende o processo, ok? Bom, no nosso primeiro exemplo aqui, nós temos o logaritmo de 81 na base 3 e ele quer saber o logaritmo, né? O resultado do x. Então, como é que a gente faz? Primeiramente, se a gente escrever naquela forma normal que a gente está acostumado, né? Seria 3 elevado a x, 3 elevado a x, igual a 81. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar o 81 e vai fatorar ele. 81, pessoal, é um número ímpar. Então, não dá para você dividir por 2. Mas ele é um número divisível por 3. Se você pegar 81 e dividir por 3, vai dar 27. O 27 também dá para dividir por 3. Tu dividir por 3, dá 9. E assim por diante. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, agora que finalizou a fatoração, a gente vai descobrir quem é o tal do logaritmo. Quantas vezes o 3 aparece aqui? 4 vezes. Então, aqui é 3 elevado a 4. Então, aqui, ó, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Então, você já sabe aí qual é o valor do logaritmo, né? O valor do logaritmo é 4. Opa! X é igual a 4. Beleza. Então, está resolvido aí o nosso primeiro logaritmo. Se você encontrou esse valor, parabéns. Nesse outro exemplo, aqui eu mudei a ordem do que eu quero determinar. O x agora é o logaritmando, tá? Então, se a gente for escrever da forma que a gente está acostumado, como é que a gente faz? Pega a base, eleva ao logaritmo, 5 elevado a 3, isso tem que dar
igual logaritmando, né? Que é x. Ora, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, né? 125. Então, você já acabou de encontrar o valor do x. Então, nesse segundo caso aí, é até mais simples, porque não exige nenhum tipo de fatoração. Ok? É só a potência normal. Então, o resultado aqui da primeira é 4. E o resultado do segundo item aqui é 125. Você pode ir na internet, buscar cálculo de logaritmo, exercícios e praticar isso aí, para que você entenda bem como é que funciona. Vamos ao nosso próximo slide. Aqui, pessoal, a gente vai conhecer algumas propriedades dos logaritmos, tá? Resolvendo esses dois exemplos aí. Primeiro exemplo, qual o valor do logaritmo de 10? Ah, professor, não precisa resolver, eu vou fazer aqui. Mas eu acho que o senhor errou, está faltando aí o valor da base. Né? Não tem como eu calcular, não tem o valor da base. Pessoal, existe uma propriedade nos logaritmos que diz que quando não aparece a base é porque o valor dela é 10, tá? Então, aqui é o logaritmo de 10 na base 10, ok? Então, esse aqui é o valor da base. Quando não aparece nada, a base é 10. Qual seria o valor desse logaritmo, né? Então, você vai escrever logaritmo de 10 igual a x, assim. Que a base é 10, tá? Base decimal. Então, transformando isso aqui naquela notação que a gente já está acostumado, né? 10 elevado a x é igual ao logaritmando, que é 10. Beleza? Olha, aqui é muito simples a gente fazer, né? O x é quanto? Qual é o expoente do 10 aqui, né? A base já é igual. Então, o expoente aqui do 10, como não aparece nada, é 1, né? Então, x é igual a 1. Isso aqui, pessoal, é uma propriedade dos logaritmos, que eu vou dizer para vocês agora. Sempre que a base for igual ao logaritmando, for o mesmo valor, o resultado do logaritmo é 1. Ok? Sempre repetindo. Que a base for igual ao logaritmando, o resultado é 1. Se eu perguntar para você qual é o logaritmo de 5 na base 5, qual é a resposta, pessoal? Sempre vai ser 1, ok? Porque 5 elevado a 1 era 5, claro. Beleza? Então essa é a nossa primeira propriedade que a gente deve ter sempre na mente, tá? Não pode esquecer nunca. A segunda propriedade é essa daqui. Qual é o valor de log de 1? Então, aqui também não está aparecendo a base, tá? Porque é 10. Tá? 10. Então, você vai colocar 10 elevado a x, já vou fazer direto, tá? É igual a 1. Agora pensem, qual é o número que eu elevo 10, né? Que vai dar 1. Zero. Vocês lembram da propriedade da potenciação que diz que todo número elevado a zero é 1, né? Com exceção do zero. Tá? Então, qualquer número inteiro elevado a zero sempre vai dar 1. Então, obviamente, aqui, o logaritmo de 1 é zero
em qualquer base. O logaritmo de 1 é sempre zero. Qualquer base. Mais uma propriedade dos logaritmos. Então, você vai anotar aí, se você estiver tomando nota no caderno, você vai anotar essas duas propriedades dos logaritmos que são muito importantes para a gente resolver os problemas que vão vir a seguir. Ok? Beleza. Tomem nota aí. Penúltimo exemplo para a gente finalizar a aula. Se, na verdade, antepenúltimo, faltam 3, tá? Com esse aqui. Se o logaritmo de 5 é 0,699, então qual é o logaritmo de 2? A gente vai conhecer mais uma propriedade dos logaritmos agora, tá? Temos aí 4 itens. Bom, como é que eu vou fazer esse logaritmo de 2, né? Pessoal, aqui, lembrando que aqui sempre é a base 10, tá? Sempre que não aparece a base, porque a base é 10. Então vamos lá, como é que dessa informação aqui eu vou extrair esse resultado? Prestem atenção. O logaritmo de 5 é a mesma coisa que o logaritmo de 10 dividido por 2. Não é não? É ou não é, pessoal? O logaritmo de 5 é a mesma coisa do logaritmo de 10 dividido por 2. Existe uma propriedade dos logaritmos que é uma divisão, tá? Logaritmo de 10 dividido por 2. Existe uma propriedade dos logaritmos que diz que isso aqui é logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Sempre que você tiver uma divisão de logaritmos, isso aqui vai dar origem a uma subtração, do de cima pelo de baixo. Ok? Lembrando sempre, não é necessário a gente escrever, mas como a gente está se acostumando, né? A base é 10, tá? Aqui a base é 10 e aqui a base é 10. Beleza? Ora, mas o logaritmo de 10 na base 10, a gente viu quanto era, né? Quando logaritmando é igual a base, isso aqui é 1. Aí você vai colocar menos logaritmo de 2 na base 10. Isso aqui vai ser igual a 0,699. Ok? Tudo isso aqui é o logaritmo de 5. 0,699. Beleza? Beleza, professor. Então, quanto é o logaritmo de 2 na base 10? É muito simples. É só isolar ele aqui, ó. Menos logaritmo de 2 é igual a 0,699 menos 1. Aqui dá menos log de 2 igual a menos 301. Ok? Perdão. Menos 0,301. Pessoal, mas aqui não tem a 301 negativa, porque aqui, ó, você tem que multiplicar ambos os membros por menos 1. Aí o menos vai embora. E você já encontra o valor do log de 2 na base 10. Ok? Então, dá uma pausa no vídeo,
Tenta entender esse processo aí que foi realizado, tá? Tenta fazer sozinho, sozinha. Depois revisa ali essa questão, que é muito importante, tá? Essa questão traz uma propriedade muito interessante dos logaritmos, que é a propriedade da divisão. Vou escrever aqui, tá? Propriedade da divisão. Que diz que a divisão do logaritmo é esse resultado aqui, a subtração do de cima pelo de baixo. Beleza, pessoal. Então, a resposta aqui dessa questão... Perdão. A resposta aqui dessa questão é o item A. Fazer essas transformações a partir de um logaritmo achar outro é muito importante, tá? Então, não deixem de entender esse exemplo que eu passei aqui para vocês. Agora, vamos para um problema envolvendo logaritmo. Uma questão de vestibular. Essa daqui é uma questão de uma faculdade, de uma universidade do Mato Grosso. Diz o seguinte: certo componente eletrônico processa n bits em log de n milissegundos. Esse é o valor do tempo, log de n. Sabendo que o log de 5 é 0,699, pode-se concluir que 60 bits serão processados em... Então, para você saber o tempo que esses 64 bits serão processados, é só tu substituir o n por 64. Então, você vai calcular o logaritmo de 64. Ok? Professor, é logaritmo, não é ló não, tá? Professor, como é que eu calculo esse logaritmo? Né? Qual é a base? A base é 10, tá? A base é 10. A gente pode pegar esse 64 aqui e fatorar ele. Eu acho que é o primeiro passo que a gente deve tomar. Então, você vai dividir por 2, que dá 32. Vai dividir por 2, que é 16. Vai dividir por 2, que é 8. Vai dividir por 2, que é 4. Vai dividir por 2, que é 2. Vai dividir por 2, que é 1. Ok? Quando é um número par, é bem simples a gente efetuar essa fatoração. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Certo, professor? Em que isso ajuda? Eu vou dizer para você. Você vai escrever assim, log. Em vez de escrever 64, você escreve 2 elevado a 6, tá? Vou escrever 2 elevado a 6. Eu vou tirar essa base 10 aqui, porque você já tem que saber que isso aí, a base é 10, tá? Existe uma propriedade que diz que quando a gente tem uma potência dentro do logaritmo, a gente pode pegar essa potência e tirar de dentro do logaritmo. Então, você vai pegar esse 6 e vai tirar. Vai ficar assim, ó. 6 vezes log de 2. Que é igual a x, né? Ora, mas eu não tenho log de 2, eu tenho log de 5. Por essa razão,
Vocês devem entender esse processo aqui da questão anterior, tá? Transformei o log de 5 em log de 2, através dessa propriedade aqui da divisão. E a gente chegou à conclusão que o log de 2 é 0,301. Então, 6 vezes 301 é igual a x. Então, para finalizar aqui a conta, você vai efetuar aqui 6 vezes 301 e vai encontrar a resposta, que é 1.000, perdão, que é 0,301, perdão, pessoal. Você vai multiplicar aqui e vai dar 1,806 milissegundos. Só essa questão aqui, simples como ela é, já aplica duas propriedades. A da divisão, que serviu para a gente transformar o log de 5 em log de 2, e a propriedade da potência, que diz que eu posso tirar a potência do logaritmando e multiplicar pelo restante do logaritmo. Ok? Caso você tenha ficado alguma dúvida, volta o vídeo, tenta entender como foi feito. Ok? Entendi, professor. Então, pausa o vídeo e tenta resolver a questão sozinho, sem ajuda. É assim que a gente estuda, pessoal. Quer dizer, é uma possibilidade de estudo. Última questão, para a gente encerrar nosso aulão aqui e esse tema de logaritmo. Logaritmos, eles estão relacionados, estritamente relacionados a terremotos, pessoal. Então, uma das aplicações, não foi só no Enem, mas em vários vestibulares, traz o logaritmo como aplicado a terremotos, a magnitude de terremotos, ok? Eu trago para vocês aí uma questão que parece ser bem complexa, tá? Ela traz um texto grande, mas no final só usa a definição crua de logaritmo para resolver. Vamos ver aqui a questão. Magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Tá? Quanto maior a magnitude, maior o terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelo sismógrafo, que é o aparelho que mede a magnitude de um terremoto. Bom, para cobrir para cobrir todos os tamanhos de terremoto, desde os microtremores, ou seja, os tremores muito pequenos, de magnitudes negativas, até os grandes terremotos com magnitudes superiores a 8, foi idealizada uma escala logarítmica, sem limites. No entanto, a própria natureza, impõe um limite superior a essa escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. Ok, ele traz aí um pequeno texto introdutório em que ele explica o que é uma magnitude e a forma como é calculado o tamanho de um terremoto, tá? Então vamos lá, agora vamos à questão propriamente dita. Magnitude e energia podem ser relacionadas pelas formas descritas por Gutenberg e Richter, né, em 1935. É essa expressão aqui. Logaritmo do E é igual a 11,8 mais 1,5 m. Esse é a energia liberada, ok? Em erg, que é a unidade de medida. E o m é a magnitude do terremoto. Agora vamos lá. Sabendo que o terremoto
que atingiu o México em setembro de 2017 teve magnitude 8,2, assinale a alternativa que representa a melhor aproximação para a energia liberada por esse terremoto. Ok? Então, ele dá aqui na questão, pessoal, ele dá nessa questão o valor da magnitude, o valor do M maiúsculo dessa fórmula aqui, que é 8,2. Então, o que você tem que fazer é apenas substituir. Ok? Então, vamos lá. Se ele quer saber o valor da energia liberada, então ele quer saber o valor do E, né? O logaritmo do E, o E maiúsculo. Vou deixar o L minúsculo aqui. É igual. Então, vamos lá. 11,8 mais... Aí nós temos o 1,5 da fórmula multiplicado por 8,2. Ok? Pessoal, como na questão ele está dizendo melhor representa uma aproximação, e eu estou lidando aqui com números decimais, essa parte me autoriza a fazer arredondamentos. Por quê? Porque as alternativas estão bem distantes umas das outras. Então, se eu não quiser multiplicar por 8,2, eu posso multiplicar por 8, que no final vai dar algo bem próximo do resultado. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 11,8. E quando tu multiplicar 1,5 por 8, vai dar quanto, pessoal? Vai dar 12, né? É isso? Quando tu somar 11,8 com 12, você vai ter, vou colocar aqui log de E. Quando tu somar aqui, vai dar de E é igual a 11,8 mais 12 dá 23,8. Quase 24, né? Vamos colocar 24, já que ele está falando de aproximação. Ok? Então, como vocês sabem que aqui a base é 10, né? Porque não está aparecendo nada. O E vai ser 10 elevado a 24, porque ele já tem o valor do logaritmo aqui. 10 elevado a 24 é igual ao E. Então, nós já temos aqui a nossa resposta, como uma boa aproximação, 10 elevado a 24, ok? A gente arredonda aqui o 11,8 para 12, tá? E fica 24, 12 mais 12. Então, essas são as questões que eu queria trazer para vocês. Não são questões, à primeira vista, muito simples, porque vocês não estão acostumados a tratar desse tema. Mas, se vocês fizerem um pouco de esforço, reverem esse conceito, reverem um vídeo, tentarem fazer no caderno, efetivarem as suas anotações, com certeza vocês terão um entendimento completo do que foi explicado hoje, ok? Resolvam o teste e até a próxima.